Olá pessoa, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Olá pessoa, tudo bom? Então, como eu havia dito no finalzinho da última aula, a gente, depois de ter falado sobre os dois formatos de equação da reta, né, o formato reduzido e o formato geral, equação reduzida e equação geral, a gente ia falar um pouquinho sobre as posições relativas entre duas retas no plano, né? Nosso universo aqui é o plano, então vocês vão ver que as coisas ficam bem mais simplificadas. Depois a gente volta a falar sobre outros formatos da equação da reta. Beleza? Então, eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui no GeoGebra, tá? Vamos para lá. Então, vejam só que eu tenho desenhado aqui três retas no plano, né? Tem uma reta vermelha, uma azul e uma preta. E essas retas aqui estão com as suas inclinações também representadas aqui, alfa, beta e gama, ok? E aí, vejam só como que essas retas se comportam. Tá? Qual é a posição relativa entre essas retas, né? Quando a gente fala posição relativa, que a posição ela não é absoluta, é sempre em comparação com outra. Tá? A gente vai comparar sempre duas a duas aqui no caso. Tá? Vejam a reta azul e a reta vermelha apenas. Esquece um pouco a reta preta. Eu vou até apagar ela aqui para vocês não se distraírem. O que está acontecendo com essas retas? Reparem que elas são retas paralelas, não é? São retas paralelas distintas, elas nunca se cruzam. E o que a gente pode notar aqui? Ó, toda hora que eu paro, reparem que a inclinação delas é a mesma. Ok? Se elas têm mesma direção, mesma inclinação, essas retas são paralelas. Ó. Vejam, sempre mesma inclinação. Agora eu vou acrescentar a reta preta lá para vocês verem. A reta preta, olha a preta e a azul. Reparem que tem um ponto, um pontinho ali, A, esse ponto aqui, ó, que é um ponto de interseção dessas duas retas. Essas retas se cruzam, são retas concorrentes. E o que eu posso falar sobre as inclinações? Para elas se cruzarem, essas inclinações são diferentes, ó, 77 ponto alguma coisa, 34 ponto alguma coisa. Parar? Olha só. Tem alguma outra possibilidade? Ou as retas são paralelas, ou elas são concorrentes. Ou ainda, olha só, reparem na preta e na azul aqui, ó. Inclinações diferentes. Tem um momento que elas têm a mesma inclinação, e além disso elas passam por um mesmo ponto. É como se elas fossem concorrentes e paralelas ao mesmo tempo. Tá? Isso é um caso que pode acontecer também. Na verdade, a gente vai dizer que elas são coincidentes. Tá? Elas têm todos os pontos em comum. Olha, a reta preta e a reta azul se tornam uma reta só. Elas têm a mesma inclinação e elas passam por um mesmo ponto. Na verdade, elas passam por infinitos pontos em comum. Ok? Então, são todas essas as possibilidades. Se alguém conseguir pensar uma possibilidade aí diferente dessas, conta pra gente, tá? Então, a princípio, voltando aqui para a nossa lousa, se eu tenho duas retas no plano, eu tenho, basicamente, a princípio, duas possibilidades. Ou essas retas são paralelas, tá? E aí, se as retas são paralelas, o que a gente pode dizer? Que a inclinação de uma é exatamente igual à inclinação da outra. As retas têm a mesma inclinação. E se elas não são paralelas, tá? Se elas são concorrentes, a inclinação de uma é diferente da inclinação da outra. Simples assim. Então, se eu quero saber qual é a posição relativa entre duas retas, eu posso inicialmente analisar os coeficientes angulares dessas retas, né? As inclinações dessas retas. Se são iguais, são paralelas. Se são diferentes, são concorrentes. Ok? No caso de serem concorrentes, isso significa que elas possuem um ponto em comum, um único ponto de interseção. Nesse caso, como é que eu faço para encontrar esse ponto? Eu posso pegar a equação de uma reta, que a gente já aprendeu a fazer, a equação da outra reta, e fazer um sistema
para essas duas equações. Quando eu resolver esse sistema, eu estou procurando um par ordenado, x e y, que satisfaça tanto uma quanto a outra. Ou seja, se eu encontro essa solução única, é um sistema possível e determinado. Então, no caso de retas concorrentes, eu vou resolver um sistema com as duas equações e a solução desse sistema vai me dar exatamente o ponto de interseção entre elas, ok? E se eu tenho duas equações de reta com coeficientes angulares diferentes, pode ter certeza que esse sistema vai ser possível e determinado. Beleza. Mas no caso delas serem paralelas, no caso delas terem o mesmo coeficiente angular, a gente viu que pode acontecer duas coisas. Ou elas podem ser distintas, né? Você viu a reta azul e a reta vermelha lá, né? Separadas, sem nenhum ponto de interseção, ou elas podem ser coincidentes, né? Elas podem ter todos os pontos lá em comum. Como é que eu vou distinguir essas duas coisas, já que em ambas as situações aqui eu tenho o mesmo coeficiente angular? Ó, você pode analisar pelo coeficiente linear, porque aí se elas são coincidentes é o mesmo, se elas são distintas é diferente, ou você pode de novo resolver um sistema com as duas equações. No caso delas serem distintas, o que vai acontecer? O sistema vai ser impossível, ele não vai ter solução nenhuma. No caso delas serem coincidentes, eu vou ter uma infinidade de soluções, então meu sistema vai ser possível e indeterminado. Beleza? Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui. Verifique se as retas 4x menos y menos 3 igual a 0, 3x menos y menos 1 igual a 0 e y igual a 5x menos 5 interceptam-se no mesmo ponto. Em caso afirmativo, que ponto seria esse? Bom, para elas se cruzarem, elas têm que ser concorrentes, né? Vamos chamar a primeira reta aqui de R, a segunda reta de S e essa reta aqui de T, tá? RST, são as minhas retas. Então, a primeira reta ali, eu vou colocar ela na forma reduzida, tá? Eu tenho y igual a 4x menos 3, concordam comigo? Como se eu tivesse passado o y para o outro lado aqui, escrito a partir do y. A outra reta, ela tem y igual a 3x menos 1. Olha só, coeficiente angular é diferente, então elas se cruzam. Vou fazer o sistema para essas duas retas aqui, para a reta R e para a reta S. Como o y já está isolado, eu vou pegar que 4x menos 3, que é o y da primeira equação, é igual a 3x menos 1, que é o y da segunda equação. Eu vou ter que x é igual a menos 1 mais 3, 2. X é igual a 2. Beleza, se x é igual a 2, posso voltar em uma das equações ali. Y é igual a 4 vezes 2, estou voltando na primeira, menos 3. Então, meu y é 8 menos 3, 5. Então, a reta R e a reta S se interceptam no ponto 2, 5. Agora, resta saber se esse ponto também é um ponto para a reta T. A reta T tem equação igual a y igual a 5x menos 5. Como é que eu faço para saber se esse ponto pertence também a essa reta? Basta eu jogar as coordenadas lá e ver se a equação é satisfeita. 5 é igual a 5 vezes 2 menos 5. 5 é igual a 10 menos 5, que é 5. Beleza, é igual. Ou seja, o ponto P também pertence à reta T. Então, sim, essas três retas têm um único ponto em comum, que é o ponto 2, 5, tá? Cuidado, porque essa reta podia ser coincidente com uma delas ali, né? Mas não é, porque o coeficiente angular também é diferente das outras duas. Cada um tem um coeficiente angular diferente, portanto, cada uma delas tem uma direção diferente, e todas elas passam pelo ponto 2, 5. Então, sim, elas são retas concorrentes no ponto 2, 5. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.